Fala aí galera, bem-vindos ao Ciência em Cena, o quadro em que testamos se o que vemos na ficção é possível de se reproduzir na realidade. E para isso, vamos chamar um multitarefas e químico do mal, Olin! E aí, meu caro? Como é que tá? Sempre um prazer estar aqui com você. Bom demais, um prazer é todo meu. Então, vamos lá. E hoje teremos diversos experimentos bem malucos, de séries e filmes que marcaram com certeza a infância de muita gente. Mas antes da gente começar, diretor, roda a vinheta. Se você gosta de ciências e nerdices, com certeza já assistiu aquela série The Big Bang, A Teoria. E nessa cena, Sheldon cria uma espuma que estranhamente se expande muito. E aí, Olin, como é que funciona isso? Você sabe a referência, né? Sim, sei sim. E aí eu trouxe hoje duas espumas pra gente poder testar e ver qual se aproxima mais do que a gente vê na série. Certo. A primeira espuma a gente vai fazer ela utilizando água oxigenada. E ela vai servir pra quê? Pra gente poder ter o oxigênio que vai fazer a espuma. E aí o que acontece? O que é uma espuma, basicamente, vai ser sabão. Esse sabão ele vai criar como se fosse umas celas, pensa uma cela de uma prisão, né? Pequenas celinhas. O oxigênio vai ficar dentro e o detergente ficar por fora. E aí cada bolhazinha de sabão fica em volta do detergente e a espuma nada mais é do que isso. Então eu preciso ter um sabão que a gente chama de surfactante, né? O agente que vai fazer... Aquele detergente comum de cozinha. Isso, esse aqui é um comum, inclusive eu vou até virar para não fazer propaganda. A edição depois coloca um blur lá e vou. É isso. E agora, então eu tenho o surfactante, é um detergente, eu tenho água oxigenada, e a gente agora vai colocar um reagente que vai tirar o oxigênio, e aí o oxigênio vai misturar com o detergente e vai fazer a espuma. E a gente vai ver se essa espuma, ela vai estranhamente crescer ou não. Então vamos colocar. A gente dá uma misturadinha. Já fez uma, né? E... Uau! Olha que legal. Vamos ver se ela vai continuar crescendo. Então enquanto o oxigênio estiver saindo, é como se ele estivesse se expandindo. Isso, ele está, na verdade, retirando o oxigênio da água oxigenada. E como a água oxigenada, como já falei, é água, então essa água está misturando com o detergente, fazendo espuma. E ele vai, como é uma reação que não é instantânea, ela vai acontecendo. Entendi. Então esse processo está retirando o oxigênio e essa espuma está cada vez mais crescendo. Claro que isso não é infinito. Uma hora o oxigênio da água oxigenada vai acabar. Ou esse reagente que eu coloquei, que é o iodeto de potássio, ele vai acabar também. Um dos dois vai acabar primeiro e acabando, ele vai parar a reação. Então a espuma, né, que ele faz na série é possível. Isso aí. É possível. A segunda parte, eu vou fazer só pra gente, então, se de repente a pessoa não se convenceu, tem uma outra espuma que dá pra fazer também, que ela... O processo é o mesmo. Ela usa reagentes diferentes e ele é uma espuma mais rígida. A espuminha ela é muito parecida com a espuma... Aquilo ali endurece ou ele vai... Ele é uma espuma que vai ficar como se fosse a espuma de lavar louça mesmo. Ela vai sair normal, uma espuma solúvel em água. Já essa daqui é uma espuma que ela vai endurecer. O que você está colocando agora? Aqui eu estou colocando um reagente que chama poliol. Ele já é um polímero, né? Já é uma espécie, como se fosse um plástico. Um plástico, tá. Dissolvido já. Que ele parece um mel, né? Isso. E aí eu vou colocar um outro reagente que a gente chama de agente endurecedor. E ele vai começar a reação. Isso parece mel. Esse aqui é o endurecedor. Estou fazendo no olho aqui, é claro que a gente tá... Esse cara aqui, por que eu trouxe? Porque a gente vê isso... Muito quem trabalha na construção civil, que é sabe aquele spray que usa pra fixar janela, pra fixar, que ele vai vir numa latinha, ele é uma espuma amarela. Né? Então eu trouxe ele pra mostrar aqui, ó, eu misturei. Ele tá ficando uma massa, né, meio pastosinha. Aí eu vou deixar ele aqui pra gente marcar um pouco da altura, né? E aí ele tá uns 2 dedos aqui. Isso, aí a gente deixa aqui e ele vai... Só que é uma reação que vai demorar um pouco mais. Então, vamos continuar
E aí, conforme ele for crescendo, a gente depois Certo. volta pra falar, pode ser? No final do programa, A gente volta pra mostrar como é que ficou. Então, Ok. vamos gravar bem como é que tá. Tá mais ou menos aqui uns 2, 3 dedos meus, 2 Certo. dedos, né? E aí vamos ver no final do programa se ele cresce ou sim. não. Mas é possível fazer a Uma espuma espuma. que cresce, é possível sim. Então, é isso. Ele é um agente secreto, manja muito de ciências e, é claro, é o rei das gambiarras. Estou falando, é claro, do MacGyver. Ele sempre dava um jeito de escapar das presepadas em que ele se metia, com apenas algumas coisas, alguns itens que ele tinha ali à disposição. E nessa cena, ele improvisa um ímã, batendo apenas uma barra de ferro contra um hidrante. Al otro extremo. ¿Cómo? E aí, olhem, é possível realmente você fazer um ímã batendo aí no caso a gente não vai usar um hidrante, né? Porque não caberia no estúdio. A gente tá usando o quê? Uma barra de ferro? Um tubo? Eu trouxe 2 materiais diferentes, né? Uma barra de ferro Certo. e um tubo de alumínio. Certo. E isso faz total diferença pro que a gente vai fazer aqui. No filme, na série do MacGyver, ele tá lá tentando pegar um negócio que tá no chão. Certo. E aí ele olha, ele vê um monte de cano que magicamente estavam ali, né? Óbvio. A magia do cinema. Não passou ninguém pra pegar aquele cano ali. E aí ele acha o hidrante, que também tava ali, é claro, e ele começa a bater, né? Então a gente vai fazer aqui, ó. E aí depois ele falou, vamos mostrar aqui, ó. Tô tentando com os dois, ó. Aqui são clips, então... Certo. E Não vai acontecer nada. embaixo falta pancada, segura aqui. Certo. Vamos lá. Você vai... Aí eu toco com esse ferro ali. Vai lá, vamos ver. Não vai acontecer nada. Vamos tentar aqui, ó. Eu posso tentar bater nesse aí? Pode, vai lá. Ó, vou tentar bater nele. Eu acho que o MacGyver não é tão MacGyver assim. Então, nesse caso, Não é funciona. possível. O que acontece? Vou explicar agora. Eu quero entender o porquê que não acontece. O que o MacGyver tentou mostrar ali é o que na física a gente chama de efeito Villari. Certo. O que acontece? Na prática, eu consigo, através de um campo magnético, mudar as propriedades. Eu consigo estressar um material com um campo magnético. Se eu pegar um Certo. campo magnético muito forte, o pessoal vê muito vídeo no YouTube, você colocando uma chave no campo magnético, a chave derrete. Certo. Então, se eu tiver um campo magnético muito forte, eu consigo mudar o material. Certo. E isso acontece de forma inversa. Se eu estressar muito o material, o que é estresse? Eu fazer uma movimentação mecânica, eu fazer atrito. Né? Se eu- Pancada, torção. Isso é o quê? O efeito Villari diz o seguinte: eu consigo alterar as propriedades magnéticas se eu causar algum estresse no material. Certo. O problema é que para que aquilo acontecesse, eu precisaria ter uma barra de ferro quase puro, e a gente sabe que hoje em dia a maior parte das vezes são ligas metálicas. Certo. E esse estresse que ele fez, a barra deveria ter o comprimento exato, o estresse que ele fez... Não seria qualquer barra, seria tipo a força correta no Isso, a tipo força de ferro correta, o correto. tipo correto, o tipo de Certo. ferro correto. Certo. E porque essa questão... E mesmo assim, mesmo fazendo assim, ainda o campo magnético que se formaria ainda poderia ser ínfimo para poder fazer. Então ali ele pega um objeto desse tamanho, né? Sim. Aqui eu não consigo pegar um clipe de papel. Que é o quê? Não tem uma grama isso? Nem, com certeza Levíssimo. não. Então, assim, apesar de na teoria, né, e daquilo poder ser possível, Certo. naquelas circunstâncias que estavam, usando o material, batendo no hidrante, com uma abacaxi na rua, da forma como foi feito lá, não é possível. MacGyver, sinto muito, mas não funciona. E aproveitando ainda a série do MacGyver, tem essa cena que parece um tanto quanto impossível. Inclusive, se houvesse um remake dessa série, o MacGyver com certeza seria um youtuber life hack. Nessa cena, ele cria uma bomba com fertilizante e óleo de carro. Mixed together to make a pretty good bomb.
você não vai explodir o nosso cenário aqui, né, Wally? Não posso garantir nada, até porque Ai, eu já hein? vi muito aqui, eu só botei fogo em uma outra coisa. Ai, hein? No outro episódio eu não fiz nada aqui, então hoje é o dia, a produção já tá atenta aí, extintores apostos e o bombeiro tá ali. Porque no primeiro episódio, se você ainda não assistiu, a gente colocou colocou fogo no estúdio. Então Inclusive, vamos lá. temos as marcas do crime As aqui. evidências do crime aqui. Então bora lá. Bora lá, então, ó. Como é que ele faz isso, né? Ele pega celulose, então Certo. tem papel, né? Papel. Ele pega papel. A gente vai celulose pra ficar bonito. MacGyver pega qualquer coisa comum, né? Isso. Essa é a ideia. E aí, aqui eu tenho óleo de carro. A produção vai mostrar aí, ó. Vamos tentar tirar. O que é? Um Tesla? Isso aqui olha, isso aqui na época que foi feito, nossa. Se bobear na época, caravana era um carro novo, né? E aí eu trouxe aqui eu trouxe carvão, o MacGyver não usa, tá? Então, mas a gente vai tentar usar Carvão. aqui, Carvão de churrasco. Aqui é o Tá. adubo que o MacGyver usa. O MacGyver usa um adubo. No adubo, a gente tem uma sigla para medir o poder do adubo, que é o NPK. Adubo de Adubo planta? de colocar nas plantinhas que elas comer, sabe? Sei. Adubo, então, tem uma... Exceto o adubo orgânico, né? O adubo que é feito lá com composto orgânico, com Certo. fezes de animais. Ah, etc. esse é o Esse aqui adubo sintético, químico, O adubo é. químico, ele tem uma sigla que chama NPK, Certo. que ele mede justamente a quantidade de nitrogênio, de fósforo e de potássio. São as letras, NPK são as letras desses elementos químicos. Certo. E aí, um dos componentes do adubo é o nitrato de potássio. Nitrato. Lembra o NPK? Aham. O K é potássio. Potássio. Então, o nitrato de potássio, ele reage e ele pode ser usado para fazer bomba. Entendi. E aí, o que acontece? Tanto que isso é muito natural, fazer bomba com fertilizantes ao redor do mundo, o pessoal que faz aí o famoso life hack ali do YouTube. E por isso tem um controle na venda desse tipo de componente. Entendi. Então, aí como é que a gente faz, né? Aqui eu vou mostrar o adubo, ele é um sólido, né? Ah, ele parece um sal Ele grosso. absorve bastante umidade, ele explode, ele fica Ele é com bem esse gruminho. seco, né? Isso. Ele parece sal grosso. E aí, o que a gente faz? Quando eu misturo o adubo com o óleo de motor, Certo. ele vai me dar aí as possibilidades de eu poder proporcionar uma combustão com mais energia. Então eu vou simular ela aqui, ó. Coloquei o papelzinho, vou colocar um pouco do adubo. Só que o que acontece? Eu vou... Tá meio longe porque eu acho que isso vai explodir. Esse eu vou tentar fazer não explodir, porque a ideia é só demonstrar. Mas olha lá o que acontece. Eu vou fazendo aqui, vou ir falando. Aham. O adubo, ele tem pouco nitrato de potássio e ele tem um monte de outras coisas. Aham. Esse monte de outras coisas, ele acaba atrapalhando um pouco a reação. E aí, o que o pessoal costuma fazer? Dissolve esse adubo em água bem quente, e depois esfria ela na geladeira, e aí o que for formando ali vai ser mais o nitrato de potássio do que os outros componentes. Ah, ele meio que separa. Isso, então esse aqui, no caso, é um adubo puro. Puro, Então certo. ou seja, ele foi um adubo que não, ele é um adubo cru, ele não Cru. foi submetido a nada ainda. Entendi. Então eu vou fazer primeiro com o adubo cru, para mostrar para você. Ele coloca lá no papel, ele mistura, né? Eu vou aqui fazer uma caminha de gato aqui, né? Vou usar só isso aqui pra dar... Isso aqui é só pra começar o fogo, tá, gente? Isso aí é o quê? Isso aqui é fluido de isqueiro. Fluido de só pra isqueiro, começar. certo. E aí agora a gente vai colocar fogo pra mostrar se acontece ou não a reação, tá? Então, não é pra explodir, é só pra fazer, só pra pegar fogo. Se pegar mais fogo do que o normal, mostra que explodiria, eu vou explicar a diferença. Ai. Então a gente coloca... Esse fogo, por enquanto, é o fogo comum, Ele tá queimando o papel. queimando papel. Tá com cheiro de bombinha de fim de ano. Enquanto eu vou explicando Certo. o que é um explosivo, né? A bomba. A bomba ela vai ser algo que pegue fogo com muita velocidade dentro de um recipiente encapsulado. Então lá o que ele faz? Ele aperta num papel e ele faz essa bomba. Quando ela acenderia, por estar no papel, ela acaba tendo esse efeito de bomba. Mas, por exemplo, você pegar a pólvora das bombinhas, aquelas bombinhas, aqueles traques, se você abrir
e começar a botar fogo, ela não vai explodir. Por quê? Porque ela não tá apertada. Ah, então tem que ter esse processo dela tá comprimida Ela tem que ali. tá comprimida. Mesma coisa de um revólver, né? Aquela pólvorinha que tá dentro do revólver, quando dá a percussão, ela faz uma explosão, mas por quê? Porque ela tá fechada. Se tivesse aberto, não faria. Certo. Olha lá, não aconteceu nada. Por quê? Porque o material, o nosso adubo, para evitar justamente que as pessoas façam bomba, me dá um pouco de adubo aí que eu vou estourar um banco, né? Para evitar isso, eles fazem com pouco nitrato de amônio. Então eu quis mostrar aqui que o adubo puro, ó, ele não deu nada. E essa fumaceira toda que você tá vendo aqui é o óleo do motor que tá queimando. Sim. Né? Todo mundo sabe que o motor, quando o carro tá fumando, né? É porque tá queimando óleo. Então, ó, não deu certo dessa forma. Mas não quer dizer, antes a gente falar, pô, o MacGyver 2 foras, né? Não quer dizer que não seja possível. Se aquele adubo que ele tá usando, aquele fertilizante fosse mais concentrado, então eu trouxe aqui um fertilizante mais concentrado, que então, com o brasileiro, de repente, não dá, mas vai que o MacGyver tava lá com fertilizante importado, de repente, numa outra legislação. Lembrar que o MacGyver passava nos anos 80, né? Então, outros tempos, né? Outros tempos. E aí o que acontece? Se eu pegar esse outro fertilizante aqui, que ele é um pouco mais puro, ele é o mesmo nitrato de amônio, a mesma corzinha. Só que ele é mais concentrado. Ele tá mais concentrado, tá mais puro. E aí... Ele passou por aquele processo na água. Isso, inclusive foi a gente que fez aqui mesmo. Esse é o aqui carvão. Eu tô colocando um pouco de carvão, que eu não vou usar o óleo aqui, né? Eu vou estar usando ele como carvãozinho, que na verdade é a celulose. Quando pegar fogo, ela vai, em grande parte, trabalhar como se fosse o carvão. Ela vai pegar fogo, o papel pega fogo, fica preto, esse preto é carvão. Certo. E aí eu vou usar um pouquinho de enxofre, que também é um dos componentes que vai ter nesse vai feder, óleo. né? Então, só um tiquinho só. Vai ficar fedido. Tô fazendo, é claro, bem no olhômetro, né? E aí... A MacGyver também faz no olhômetro, né? Isso, não tem lá uma balança de precisão. Aí a gente vai Dá uma dar misturada. uma misturadinha. Aquela dica básica, não façam isso em casa, né? Com certeza De não. preferência. Inclusive, não podemos esquecer que esses reagentes que eu tô manipulando, eles são controlados pela Polícia Federal, pelo Exército e pela Polícia Civil. Então são reagentes que você nem pode ter aí fácil, porque você tá sujeito ao regulamento de produtos controlados. Então, para ter, ter um químico responsável, ter um profissional responsável, no caso aqui, a gente, por estar dentro de uma instituição de ensino, a gente consegue, mas tem toda uma papelada. Entendi. E aí eu vou agora fazer aqui um percussor, né? Só vou colocar um pouquinho aqui só para fazer a percussão, para começar o fogo. A gente vai ver, se ele queimar diferente, né? For mais violento, deu certo. Vamos lá, ó. Vamos lá. Ó. Ó. E aí, se isso tivesse concentrado... Isso certamente faria... Cabum! Nossa, ele formou uma... Ai, meu Deus! Nossa, ficou com cheiro de bombinha. Porque é aí que eu queria chegar. Você é muito, muito, muito bom observador. Com o nitrogênio, com o nitrato de amônio, que é o nitrato de potássio, que é o que tem no adubo, com um pouco de enxofre e um pouco de carvão, essa é a fórmula da pólvora negra. Então aquilo que o MacGyver faz... Cara, que ele usa um pouco de óleo, é um derivado, o nitrogênio, um dos compostos do adubo, ele é, o nitrato de potássio, ele é também um dos compostos da pólvora negra, que é essa que a gente fez. Por que a pólvora negra é preta? Porque ela vai carvão, ela vai o adubo, né, na época lá dos piratas, por exemplo, como é que era feito a pólvora? Era assim, pegava um composto com bastante nitrogênio e potássio, pegava um pouco de enxofre, e misturava com carvão, ela ficava preta. E aí esse efeito que vocês viram é o efeito da combustão da pólvora negra, que quando ele usa lá o fertilizante é o mesmo conceito, só que com o fertilizante não tem o carvão e ele substituiu, no caso, pelo óleo. Ele fez ali com óleo, que é uma outra reação, mas que é o poder de combustão é o mesmo. Então eu diria que no caso do MacGyver, com os materiais corretos, é possível. Em Breaking Bad, o professor de química Walter White
Ao se deparar com um câncer terminal, ele usa um dos seus conhecimentos para criar e comercializar metanfetamina. Mas, para a alegria de alguns e a tristeza de outros, o nosso experimento não é fazer drogas. Nós vamos testar se é possível decompor algo, assim como essa cena em que o Walter White decompõe um corpo. Esse experimento eu confesso que tô com medo porque já tem aqui um pedacinho de carne. Calma, galera, não é carne de gente, é carne de boi, eu acho. Talvez. Talvez, nunca saberemos. Mas é possível decompor um corpo igual o nosso querido White faz no Breaking Bad? Hoje eu trouxe aqui um ácido. Um ácido, que é o ácido sulfúrico. O temido. Esse é um dos ácidos mais antigos de registro aí da humanidade. E aí ele era um decompositor universal, vamos dizer assim. O pessoal tinha muito medo dele. Ele é um óleo, né? Ele é bem viscoso. Nossa, ele é meio vermelho. Ele é por causa da iluminação, mas ele é incolor. Ele é bem viscoso, ele é bem denso também, ele é bem pesado. Se 1 litro dele pesa quase 2 quilos. Caraca! Mas é bem pesado. E esse ácido, ele é um dos ácidos mais fortes que a gente tem aqui na instituição. E a gente vai mostrar qual é a ação desse ácido nesse pedaço. Aqui é legal porque a gente tem um pouco de inervações, a gente tem a parte dos músculos, a gente tem a parte de osso. E aí quando a gente fala de decompor a pessoa, para começar, precisa de muito ácido. E a gente vai ver aqui que essa reação ela acontece de uma determinada forma. Eu vou colocar um pouquinho aqui de ácido no osso, ó. Coloquei agora aqui e vou colocar Saiu uma fumacinha ali. E vamos ver, ó. Então, tem ácido basicamente na superfície toda. Dá pra ver que é um processo que não é tão rápido. Pra começar é isso. Você, como sempre, um ótimo observador. Ó. Não é um processo que você coloca e some a pessoa, né? É igual nos desenhos animados, né? Você cai no ácido e você se decompõe e vira pó. E ele além de ser um processo que é vagaroso, ele vai depender de que esse ácido ele entre em contato com tudo. Existe um negócio chamado superfície de contato. Então pensa, se eu colocar ácido aqui na minha mão, ele não vai corroer de baixo para cima. Ele vai corroer essa primeira camada, aí ele vai corroer a segunda camada, ele vai corroendo. E aí para isso não é um procedimento tão simples. Então eu peguei aqui o nosso pedacinho de carne, ó, e eu vou agora mexer ele, ó. Você consegue ver que ele já ficou um pouco diferente, já mudou a coloração. Acinzentado. O que ele acaba fazendo? Ele vai desidratando. O ácido, esse ácido sulfúrico principalmente, ele vai retirando a água do objeto. Ele tira a umidade da pele, ele tem o calor, também é um processo ele libera a temperatura, é um processo exotérmico. E aí, veja só, aqui embaixo também, como ele tá... Caraca! O que a gente pode ver o efeito do ácido bastante é aqui na madeira, ó. Tá vendo que aqui ficou preto, ó, onde tava sem ácido, onde tava com ácido, ó. Aqui ficou bem preto. Mas dá pra ver que ele meio que atravessou ali. Mas é porque ele escorreu, ele escorreu e pegou por baixo. Então mas o meio da carne ainda talvez não tenha chegado ali. Ainda não. Eu posso, inclusive, eu vou furar um pouquinho ela aqui. Mas você já consegue ver que há uma mudança de estado. Ela tá como se fosse, que cor é essa? Não parece meio cor de carne cozida, né? Certo. E ele tá esquentando, é um processo que gera bastante calor. E isso vai ocorrer durante bastante tempo. Ele precisa penetrar na peça. Então ele vai queimando, ele precisa ir entrando nessa peça. Olha aqui, ao passo que a gente tem a carne reagindo bastante. Olha o osso. Aqui a gente tem a parte, ó, seria aqui o tutano, né, que o pessoal chama aqui, ó. Ele reage bem, ó, tá vendo? Ele reage legal, ó. Como houve já uma mudança bem expressiva Então, o que acontece? As gorduras do corpo, ó aqui o osso mesmo, ó. Nada ainda, tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui é osso, nada, não teve nenhuma mudança. Na parte de dentro teve. O tutano é mais molinho. Ele tá saindo, ó, inclusive, aqui ainda ele vai saindo cada vez mais. Então eu vou deixando, ele vai decompor
mas vai demorar. Vai demorar. E essa decomposição, quando a gente fala de ossos, é algo muito complicado também. Normalmente não há uma reação tão expressiva do ácido sulfúrico com ossos, tá? Eu coloquei bastante, você viu? E não houve alteração de nenhuma propriedade da camada externa dos ossos, né? Então na parte dura. Então na parte de dentro teve, mas olha, já está reagindo faz um tempo e não teve alteração nenhuma na parte do osso. Então a parte de pele, órgãos, músculos, isso provavelmente... Tecido mole, né? Provavelmente o ácido sulfúrico vai conseguir. Agora a parte de dentes, de ossos, já muito dificilmente. Lembrar que é um procedimento que você fala, mas tá ensinando a sumir com o corpo. Gente, para você conseguir tanto ácido sulfúrico assim, no Brasil, o ácido sulfúrico também é um reagente controlado. Então, quem vende ácido sulfúrico tem que informar para quem está vendendo e quem recebe tem que informar que está recebendo. E é tudo informatizado. Então, para você ter tanto ácido sulfúrico assim, você precisaria ser um produtor de ácido sulfúrico, ter lá uma indústria próxima, que a gente tem uma das maiores produtoras de ácido sulfúrico do Brasil, né? E aí sim, mas mesmo ela produzindo, ela precisa entregar para alguém. Então, olha, nesse caso, da forma como se mostrou ali na série, eu diria que não é possível. Lembra daquele experimento da espuminha no copinho? Pois é, a gente fez todos os experimentos e agora a gente esperou o momento para ver como é que ficou, né, aquele copinho. Olha, ficou gigante. Pois é, lembra que tinham só 2 dedinhos do Olin aqui, né? 2 dedinhos. Olha só como cresceu. Então, essa é uma outra espuma que cresce também. Essa espuma aqui é a espuma de poliuretano. O pessoal usa muito ela para colocar, ela vem no sprayzinho, você passa ao redor da janela, da porta para fixar mais rápido. Porque, vê, a gente fez ela não faz tanto tempo, faz só alguns minutos que você viu aquela cena, e olha lá, ó, já tá, ó, durinha. Então, é uma espuma que endurece muito rápido. A primeira espuma é uma espuma mole e essa espuma é uma espuma rígida, uma espuma dura. E a gente consegue brincar com esse poliuretano e fazer inclusive aquelas espumas para isolamento acústico, espuma para estofado de carro, é tudo espuma de poliuretano. O que vai mudar é a quantidade de agente endurecedor. E aí, você conseguiu pegar aqui, você viu que ela é leve, ela é uma espuma. Só que lembra que eu falei que espuma nada mais é do que o oxigênio com o surfactante em volta? O oxigênio está aqui dentro. Só que o surfactante, ao invés de ser detergente, ele na verdade não é um surfactante, é um endurecedor que prendeu o oxigênio aqui dentro e não tem como tirar. Como um isopor. Parecido com o poliestireno expandido, que comercialmente é o isopor. Então a gente tem aqui que também é possível fazer, mais uma vez, o segundo é possível do The Big Bang Theory, que é para fazer essa espuminha que cresce. Dá para crescer tanto uma espuma simples como uma espuma rígida. Bazinga! Legal demais. Olha, gostaria de te agradecer você por todos os programas que você participou. Foi legal demais, a gente aprendeu demais. Espero que você aí de casa tenha aprendido muito com a gente. São coisas perigosas, então algumas coisas a gente sugere que vocês não façam em casa, né? Como o Oli bem disse. E é isso, galera. Esse foi o último programa, o último episódio do Ciência em Cena. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa, talvez? Tomara que sim. É isso.